Boa tarde. Esta apresentação é realizada no âmbito do projeto Life in Vasaqua e é uma apresentação de divulgação científica destinada a todas as audiências. Apesar de ter aqui o meu nome, Pedro Anastácio, há uma série de outros autores para a informação que é apresentada aqui, inclusivamente autores de outras instituições que não a Universidade de Évora e o MARE. Para começar, e atendendo aqui o mexilhão-zebra é uma espécie não nativa invasora, convém explicar um pouco o que é uma espécie não nativa invasora. É então uma espécie que é nativa de outra área geográfica, que foi introduzida numa nova área geográfica, isto através de ação humana, de forma intencional ou acidentalmente, e tem pelo menos um dos seguintes impactos: impactos sobre a biodiversidade, impactos sobre a economia e impactos sobre a saúde. Ora, o mexilhão-zebra, o nome científico é Dreissena polymorpha, chegou à Península Ibérica em 2001. Esta espécie causou enormes impactos negativos, quer nos ecossistemas, quer sobre infraestruturas aquáticas. Portanto, tem prejuízos económicos muito grandes na Península Ibérica. Nesta figura podemos ver uma série de exemplos daquilo que o mexilhão-zebra pode fazer. E temos exemplos sobre a biodiversidade e temos exemplos também sobre a economia. Ora, no cimo, ao meio, vocês veem o exemplo de um mexilhão nativo coberto completamente, ou quase completamente, por mexilhões de zebra. E isto não é, como devem calcular, nada bom para estes mexilhões nativos. Mas claro que há muitos outros exemplos de efeitos. Depois, do lado direito disto e em baixo, vemos, e também vem ali um carrinho de supermercado do lado esquerdo em cima, portanto, são exemplos da capacidade que o mexilhão-zebra tem para se agarrar a estas estruturas sólidas. E isto pode, muitas vezes, gerar prejuízos muito grandes, como vocês veem no caso da hélice do barco, que ficou na água esquecido durante algum tempo, e nas tubagens que estão ao fundo do lado direito e que podem ficar completamente obstruídas. Para além disso, do lado esquerdo, veem que, para além de mexilhões e outras coisas, qualquer organismo que tenha estrutura sólida, como seja a carapaça de um macroinvertebrado, neste caso um lagostim, poderá ser coberta por mexilhões de zebra, inclusivamente permitindo que este seja transportado de umas zonas para outras. Houve algumas quantificações do impacto económico da espécie e gostava de referir o caso de Espanha, em que só no Ebro, que é um rio, e na bacia do Ebro, basicamente, entre 2001 e 2010, esta invasão custou mais de 13 milhões de euros. Outro exemplo que eu gostava de vos apresentar é o da Flórida. Flórida é um estado dos Estados Unidos da América e só neste estado as perdas económicas causadas por esta espécie são de 244 milhões de dólares ao longo de 20 anos. Portanto, estamos a falar mesmo de muito dinheiro associado à presença desta espécie e, portanto, temos que ter muita atenção com aquilo que ela causa em termos económicos. Ora, aqui neste slide que vocês veem, tem aquilo que é uma imagem de um guia de espécies invasoras aquáticas, em português, que está prestes a sair no âmbito do projeto Life in Vasaqua. E esta folha em particular, ou esta página em particular, é dedicada a um mexilhão-zebra. No topo do lado direito, vocês podem ver a distribuição, neste momento, do mexilhão-zebra na Península Ibérica. E veem que há uma série de bacias de rios que foram invadidas por esta espécie. Temos o Ebro, o Júcar, o Segura e o Guadalquivir em Espanha. E a espécie ainda é pontualmente detectada em vários outros rios na Península Ibérica. Como é que esta espécie se propaga? Nós já sabemos bastante sobre isto.
Inclusivamente, a nossa equipa fez algumas experiências. Sabe-se que a navegação é fundamental para a propagação desta espécie, mas para além disso, há também muitos outros processos ligados ao transporte de materiais entre zonas de água, como sejam equipamento de pesca, por exemplo, que podem transportar as larvas desta espécie ou mesmo os adultos, mas temos também uma possibilidade marginal de transporte por parte de aves. E vou-vos falar então um pouco de detecção precoce de larvas. As larvas podem então ser detectadas através de microscopia de luz polarizada cruzada. E este slide mostra duas fotos. A da esquerda, uma larva de mexilhão-zebra observada em luz normal, em microscópio com luz normal, e à direita, uma larva de mexilhão-zebra observada através de luz polarizada cruzada. Ora, a concha dos mexilhões-zebra, das larvas do mexilhão-zebra, tem justamente este comportamento em cruz aqui representado. Isto facilita-nos a detecção das larvas. Outra técnica que pode ser usada é a PCR. E a PCR é uma técnica semelhante à que é usada com o vírus, o coronavírus da Covid-19. Neste caso, aplicamos a PCR à detecção de segmentos ou frações de DNA mitocondrial do mexilhão zebra e não a RNA do coronavírus. Passamos agora para a situação em Portugal. Aquilo que eu vou relatar em seguida pode ser encontrado com maior detalhe neste artigo, cujo primeiro autor é o David Catita, da EADIA, e no qual a nossa equipa da Universidade de Évora, do MARE, participou. Então, o mexilhão-zebra foi detectado em outubro de 2019 no reservatório do Alfundão, que é um reservatório que fica na Bacia do Sado. E este reservatório fica na Bacia do Sado, junto à barragem do Pisão, que é uma barragem muitíssimo maior, e na imagem seguinte vamos perceber um pouco a lógica do sistema. O que vemos aqui são várias figuras que representam quer a detecção da espécie, quer o processo de eliminação da espécie do local. E do lado direito vem um mapa com uma série de quadradinhos que representam os locais onde foram penduradas cordas, que são as cordas que vocês veem ali na figura B, e essas cordas permitem monitorizar a ocorrência do mexilhão-zebra. Nenhuma das outras cordas tinha mexilhões-zebra, mas esta, no reservatório de Alfundão, tinha e, portanto, foi-se verificar a extensão da invasão. Bom, o que se fez foi, primeiro, perceber onde é que o mexilhão estava e depois aplicar cloro à água, de maneira a conseguir debelar esta invasão por parte de mexilhão-zebra. Deixou-se ficar o sistema durante vários dias com este cloro e depois removeu-se a água e rasparam-se os organismos todos deste sistema até se conseguir remover a totalidade das conchas que eram encontradas. Para além disso, o fundo deste reservatório foi todo limpo, como vocês veem na imagem D. A imagem C representa alguns mexilhões que foram removidos das tubagens de conduta de água deste sistema todo. Ora, nesta figura o que vocês veem é a estrutura deste sistema onde se deu a contaminação por parte de mexilhão-zebra. Vem do lado direito a barragem do Pisão, que é uma barragem grande. Desta barragem saem tubagens de água
que tem depois uma divisão para uma estação de filtração e uma zona de irrigação. E outra destas tubagens segue para uma câmara de válvulas antes do reservatório de Alfundão e depois do reservatório do Alfundão há uma estação de filtração e bombagem e também esse sistema segue para um sistema de irrigação de cerca de 609 hectares. E entressejado, vocês veem ali um retângulo, está indicada a área que foi afetada pela presença do mexilhão zebra. Olhando graficamente, em termos do espaço, vá lá, o que se encontrou foi, após uma monitorização cuidada numa zona em redor deste sistema, a presença nos pontos a preto e a ausência nos pontos a branco. Temos aqui vários locais de monitorização que foram colocados em alguns pontos da ribeira e também em vários hidrantes e tubagens que se localizavam no sistema de irrigação. E, portanto, só se detectou o mexilhão zebra em redor do reservatório de Alfundão, dentro do reservatório, nas estruturas associadas ao próprio reservatório, quer seja nas tubagens de saída e quase nada nas tubagens de entrada. Estas zonas foram limpas e verificou-se que havia presença na zona de saída para a Ribeira do Corvo e em alguns hidrantes foram também detectadas algumas conchas deste organismo. Bom, o que é que se está a fazer neste momento? Prossegue a monitorização com as cordas. Há outras empresas, para além da EDIA, a fazerem monitorização da espécie e há campanhas de sensibilização por exemplo, pescadores, utilizadores da água, para a probabilidade ou a possibilidade de transporte de mexilhão zebra através de barcos, por exemplo, e de material de pesca. A EDIA comprou inclusivamente uma estação de limpeza de barcos que pode ser usada para desinfetar os barcos antes de serem transportados para outra zona. E está em vigor uma campanha que foi iniciada por outro projeto LIFE, o LIFE Invasep, e que pretende sensibilizar as pessoas para a presença da espécie e também para os riscos de transporte da espécie. Ora, então o que é que nós podemos fazer mais para além disto? Podemos, isto é fundamental, preparar um plano nacional para esta espécie. Em Espanha demorou-se 7 anos depois da detecção até preparar um plano nacional. E isso resultou em perdas de 13 milhões de euros. Eu penso que vale a pena investir um pouco e diminuir as perdas com esta espécie. Devemos também manter um contacto muito próximo com as partes interessadas na área, ou seja, as pessoas que podem de alguma maneira estar envolvidas, quer em processos de transporte, quer pessoas que possam ser prejudicadas pela presença da espécie. Estas pessoas poderão soar o alarme e detectar ou não a presença da espécie. Outra coisa que se pode fazer é intensificar os esforços de monitorização e de sensibilização. E para isso há uma campanha no âmbito do Life Invasaqua, que é a campanha Veja, Limpe e Seque, que tenta sensibilizar os utilizadores da água para a importância de verificar todo o seu equipamento, de limpar este equipamento e de o secar antes de transportar para outra zona de água, já que isto aumenta a possibilidade de transporte de espécies invasoras. E, finalmente, muitíssimo importante, e que foi o que se fez neste caso, é fundamental também intervir muito rapidamente para conter focos de invasão, atrasando o processo de invasão. Quanto menos indivíduos adultos reprodutores nós tivermos num determinado local, menos probabilidade há de haver transmissão para outros locais. E é tudo.
Muito obrigado pela atenção. Reportagem realizada com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.